Amém. Graça e paz, homens e mulheres de Deus. Eu quero pedir toda a atenção dos irmãos nesse momento. Claro, durante todo o culto é necessário. Pouco mais agora que vamos estar compartilhando a mensagem que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com os irmãos. O fato de estarmos em casa, muitas vezes ficamos até com a atenção dividida. Então, eu vou pedir que você, se ainda não desligou, desligue o fogo, né? Desliga o ferro, o rádio, a radiola, todos os equipamentos, exceto aquele que está conectado aí no culto. Mas vamos desligar tudo, né? Até o pet. Né? Deus seja louvado. Vamos prestar atenção aí. Talvez você nem precise abrir a Bíblia, mas se precisar, abra no Salmo 23. Eu falo assim porque o Salmo 23, a maioria dos irmãos tem decorado, né? Tem memorizado. Eu quero ler com você o Salmo 23. Nós vamos ler em duas versões. Aquela versão mais comum, da Almeida, né? E a maioria dos irmãos tem memorizado, e eu também. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Agora eu vou ler em outra tradução, que é a tradução King James. Aí os irmãos só ouvem, presta atenção. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes prados, me faz descansar. E para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás ungindo minha cabeça, preste atenção, me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Por dias sem fim. Quando você lê o Salmo 23, como é que você se relaciona com esse salmo? Aliás, acho que a pergunta melhor seria: com quem você se relaciona lendo esse salmo? Porque o Salmo 23, o título é O Bom Pastor. O Bom Pastor. Em João, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, diz que o bom pastor é Cristo. O próprio Cristo fala isso. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa é a tradução mais comum. O bom pastor
dá a vida pelas ovelhas. E evidentemente que Jesus deu a vida, né? Está muito claro isso. Mas como é que eu me relaciono com o Salmo 23? A proposta de Davi, esse salmo é de Davi, que conhecia muito sobre pastoreio, ele era pastor de ovelhas. A proposta dele, a ideia do salmo, não é você se relacionar com o salmo, mas esse salmo é para nos levar a nos relacionarmos com o bom pastor, com Deus, com Cristo. Então, todo o salmo nos leva a uma reflexão de como nós temos nos relacionado com esse bom pastor. E até nos leva também a ver um pouco sobre o nosso conceito de bom pastor. O que seria um bom pastor? Pastor Celso Godoy, é um pastor conhecido meu, ele é da Ordem dos Pastores, uma igreja no interior da Bahia. E ele me chamou a atenção para uma coisa interessante. No primeiro versículo do Salmo 23. É claro que a gente não vai mudar a tradução do Salmo. Apenas eu gostaria de levar os irmãos a uma reflexão a partir de uma perspectiva um pouco diferente nesse Salmo. E ele falava o seguinte, e como interessante a gente pensar no primeiro versículo do Salmo da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor e nunca me faltará. Deus é o meu pastor e ele nunca me faltará. Os irmãos estão me entendendo? Em vez de nada me faltará, ele é meu pastor e nunca me faltará. Não é isso que está na tradução. Apenas estamos pensando a partir dessa perspectiva. Porque quando eu falo assim, nada me faltará, talvez alguns irmãos fiquem assim bem incomodados, dizendo assim, bom, mas o que o pastor está falando não é a realidade que eu vivo, né? E também não é a que eu vivo. Será que nunca me faltou dinheiro para pagar aquela conta? Nunca me faltou saúde? Nunca me faltou um pouco mais de paciência em alguma situação, tolerância? Nunca me faltou alegria, né? Até paz? Essas coisas acontecem. Nós passamos por situações, diversas situações, em que faltam algumas coisas dessas nas nossas vidas. O próprio Jesus, no Sermão da Montanha, que a gente está trabalhando nas quartas-feiras, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Ou seja, as coisas básicas da vida, que muitas vezes faltam na nossa vida, elas às vezes faltam, né? Mas elas serão acrescentadas se Deus não nos falta. Se esse Pai Celestial, se esse bom pastor não nos falta. Eu queria que você fizesse um link desse texto do Salmo 23 com Filipenses 4. O que é que Paulo fala em Filipenses 4? Paulo vai falar que nunca faltou nada para ele, né? Tudo que ele pede a Deus, Deus dá. Já ouvi alguém dizer isso. Tudo que eu peço a Deus, Deus me dá. Acho estranho isso, né? Queria até conhecer essa pessoa aí para me passar essa receita, né? O que é que diz Filipenses 4? Paulo diz assim, no versículo 11 e o versículo 12. Observe aí, preste atenção. Digo isto não por causa da pobreza. Ele está falando que eu não sou uma pessoa rica, né? Por causa da pobreza. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Paulo passou fome? Passou. Teve fartura? Também teve. Assim, de abundância como de escassez.
E aí o versículo 13, ele fecha com essa pérola. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que não me falta. Amém, irmão? Está me entendendo? Tudo posso naquele que não me falta. Aquele que me fortalece. Então, meus irmãos, Deus não nos falta. O bom pastor que dá vida pelas ovelhas não nos falta. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito dele. Todas as coisas. E esse todas aqui é todas. Todas as situações, todas as circunstâncias, por mais difícil que ela possa parecer, no fundo vai trazer alguma coisa de benefício para a sua vida física, emocional, espiritual, para a sua fé. E o que a gente enxerga geralmente é aquilo que favorece a nossa carne, o nosso físico, né? Os nossos gostos. Então isso é que é bom para a gente. Mas não é só isso. O alimento que não é saboroso, nem por isso deixa de ser saudável. Aliás, às vezes, quanto menos saboroso, mais saudável. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se o Senhor é o meu pastor e não me faltará, poderemos entender melhor o restante do Salmo 23. Esse é o primeiro versículo. A gente vai entender um pouco sobre o corpo, sobre o conteúdo do Salmo 23, a partir dessa perspectiva de que Deus não nos faltará. No versículo 2, ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. Esse pastor nos dá descanso. O descanso, meus irmãos, aqui também é físico. Até porque a Bíblia diz que Deus fez a semana da criação, então Deus fez toda a sua obra em 6 dias. E no 7º dia Deus cessou de trabalhar. Não é que Deus parou dentro desse entendimento nosso, né? Deus não se cansa, nem se fatiga, nem nada disso. A Bíblia diz no Salmo 121 que ele nem tosqueneja, né? Agora, é um tempo de descanso, é um tempo de Shabat, né? E graças a Deus que nós temos um dia na semana que é um dia de descanso. Tem gente que leva direto, está errado. Biblicamente está errado. Os adventistas do 7º dia guardam o sábado, os judeus guardam o sábado. Mas nós guardamos o domingo, dia do Senhor, que não pode levar direto. Para o seu bem, para a sua saúde, para o benefício físico. O próprio Jesus diz assim, olha, o sábado foi feito por causa do homem, porque o homem se cansa. Então foi feito o Shabat para ele. E o filho do homem até do sábado é Senhor. Jesus quebrou aquele paradigma de aquele legalismo, não pode fazer nada no sábado. Jesus disse assim, se o jumento cair no atoleiro, não vai salvar o jumento por causa do sábado? Então, isso é legalismo, né? Mas está falando de um dia de repouso. E o salmista está dizendo aqui, esse bom pastor, ele me faz descansar. E não é só o descanso físico, porque às vezes você está descansando fisicamente, mas está totalmente estressado, cansado, a mente cansada, né? E aí esse descanso não vale. Não adianta a gente estar, guardei o domingo, né? Mas está com a mente a mil, preocupado com a semana, com compromisso, com dívida, com isso, com aquilo, não consegue repousar, nem conciliar o sono, nem ter um sono reparador. Então isso não é descanso. Descanso é você, de fato, estar em Deus. Repousar em Deus. Ele diz, me faz descansar em pastos verdejantes. Pastos verdejantes significa lugar de abundância. Que não seja abundância física, financeira, econômica, mas abundância de paz. Paz nas lutas. Conheço um pastor
A gente brinca com ele porque o nome dele é Francisco, e ele tem o cabelo branco, chama ele de Papa Francisco. O Papa Francisco, ele sempre manda essa mensagem para mim assim. E aí, pastor, como vai? Paz nas lutas? É ter paz na luta mesmo. Louvado seja Deus. E esse pastor faz isso. Refrigera minha alma, no versículo 3. Esse refrigera a alma aí fala de vigor restaurado depois da tribulação, depois da luta, você revigorar, né? Você restaurar o vigor. Todos nós passamos por tribulações, irmão. Tem aquele dia, não é, que é terrível, parece que deu tudo errado. Você vai, tenta resolver uma coisa, não consegue, na fila, chega no banco, o banco está fechado, porque a prefeitura fechou, você vai na lotérica pagar um negócio, a fila está quilométrica, aquela confusão toda, você perde o horário, você vai para outro banco, quando chega lá, outro banco fala, acabei de fechar também, aconteceu isso comigo. Então o dia fica, parece que não conseguiu resolver, você chega em casa cansado, os problemas não foram resolvidos, mas nesse momento aí o Senhor te chama para refrigerar a sua alma, restaurar o seu vigor. Esse bom pastor, ele restaura o vigor depois da dificuldade. Então, a palavra refrigera minha alma, é como se você tivesse naquele deserto terrível, né? E de repente você vê um oásis ali. Não é uma miragem, é um oásis mesmo. Aquele refrigério, aquela sombra, né? E aí o salmista, no Salmo 91, ele fala, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Maravilha, né? Você pode descansar em Deus, mesmo no calor terrível, causticante do deserto. Deus é essa sombra, esse refúgio. E aí o verso 3, aí na parte B, nas veredas da justiça, ele nos faz andar nessas veredas, nas veredas justas, meus irmãos. Deus é o nosso juiz, é o nosso advogado, é o nosso Senhor. Então, nós somos injustiçados, o ser humano é injustiçado no mundo. E a gente sabe que o mundo é um ambiente de injustiças terrível. O homem é injusto. O Brasil tem uma distribuição de renda extremamente injusta. Terrível. São milhões, minorias com milhões e milhões com nada. Né? Salários exorbitantes, favores os mais diversos para uma pequena minoria, e uma massa vive na pobreza, na miséria, a situação terrível. É só você andar um pouco pelos sertões aí, e até nas metrópoles também a gente vê essa situação, essa realidade de desigualdade. Mas aqui o salmista está dizendo assim, ele nos faz andar por veredas justas, né? Ser justo, procurar usar o mesmo peso na balança, né? Não utilizar 2 pesos e 2 medidas, balança justa. Deus é esse Deus que nos faz caminhar por essas veredas justas. E aí ele continua, o versículo 4. Mesmo no vale da sombra da morte, terei livramento. Essa parte do Salmo, irmãos, é muito interessante. A gente precisa parar um pouquinho para pensar junto. Porque quando a gente pensa no Salmo 23, só no versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas será que não vai faltar aquele momento difícil para a sua vida? Será que Davi estava dizendo que não teve nenhum problema na vida dele? Porque foi Davi que escreveu o Salmo 23. Davi conheceu esse vale, meus irmãos, da sombra da morte. O vale da sombra da morte fala de regiões tenebrosas, de situações extremas.
E é só você pensar, se é a sombra da morte, é porque a morte está perto, né? Ele está na sombra, então a morte não está longe. E a morte rondou a vida de Davi e de tantos homens de Deus, né? E ele diz ainda que eu passe por esses vales, porque vale é aquele lugar de dificuldade. Tem os montes e os vales. Mas além de ser um vale, ainda é um vale de sombra de morte. Então é uma situação que se agrava muito mais. O agravante aí é a sombra da morte nesse vale. A situação já está ruim, vai ficar pior. Mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque esse bom pastor não me faltará. Alguns homens de Deus passaram por vales extremos, próprio Davi. Jó, no capítulo 38, versículo 17, ele diz assim: porventura te foram reveladas as portas da morte? Ouvistes essas portas da região tenebrosa? Jó passou pelas regiões tenebrosas, né? Mas ele saiu ali fortalecido, os irmãos sabem disso muito bem. Lucas capítulo 1, versículo 79, Lucas 1, 79, no cântico de Zacarias diz assim, falando de Deus quando trouxe João, né, para ser o precursor de Jesus Cristo, ele diz: para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Aleluia. Dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E aí, meus irmãos, ainda no versículo 4, parte B, ele diz o seguinte: a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, aqui nesse texto, nessa parte do Salmo, no capítulo 4, na parte B, ele está dizendo que também não me faltará, se Deus é o meu pastor, também não me faltará a disciplina e o socorro. Porque é disso que fala a vara e o cajado. Vara fala de disciplina, fala de correção. E às vezes a correção, aliás, quase sempre a correção não é agradável, não é prazerosa. A correção dói. Não sei se você já pediu a Deus, Senhor, me corrige, mas não é fácil ser corrigido. Não é fácil passar pela disciplina. Mas o pastor, o bom pastor, ele tem que ter esses dois instrumentos. Ele não pode ter somente a vara, porque somente a vara vai afugentar a ovelha. Ninguém consegue apanhar o tempo todo, né? Então a vara afugenta. Já somente o cajado, se ele porventura usasse somente o cajado, permitiria que a ovelha tivesse uma conduta errada, sem correção, sem disciplina. Então tem que usar os dois instrumentos. Eu me lembro daquele texto lá de Hebreus, vou ler aqui para os irmãos. Hebreus capítulo 12, versículos 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Olha aqui o que está dizendo. O Senhor corrige quem ama e açoita todo que recebe por filho. Você foi recebido por filho? Ou por filha? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu fui recebido como filho de Deus em Cristo. Você também foi como filho de Deus em Cristo. E esse filho, o pai corrige. Ou você acha que é tão bonzinho que não merece correção? Que é tão perfeito, tão santinho que não merece uma correção de Deus?
Todos nós merecemos, precisamos, não só, mas precisamos ser corrigidos. E às vezes a correção dói. A vara do bom pastor na ovelha, às vezes dói. Ela sai da trilha, então ele tem que usar a vara para que ela volte para o caminho. Se ele não usar a vara, ela vai se perder. Se Deus não me corrige, se você não corrige seu filho, seu filho vai se perder. Se Deus não corrige você, você vai se perder. E Deus sabe como corrigir. E o cajado, por que o cajado? Porque o cajado é para tirar a ovelha quando ela eventualmente cai numa rebanceira, né, no abismo, no buraco. Então o cajado é para tirar. Então Deus nos dá tanto a disciplina como o socorro. Porque nós acabamos de falar que Deus nos faz andar pelo caminho da justiça. Então Deus é justo. Tá certo? Então não lhe faltará também, meu irmão, minha irmã, a disciplina. Talvez você não tenha observado isso no Salmo 23. Só a parte, o bom pastor, né? Maravilhoso pastor. Mas esse bom pastor, ele usa a vara também. E o cajado. Vamos lá. O verso 5. Não me faltará também, sabe o que, irmão? A provisão. Ele diz assim, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Isso não tem nada a ver com vingança, viu, gente? E tem gente que acha que isso aí é vingança. Ah, meus amigos, meus inimigos vão ver, né, a minha vitória. Né? Vão ver o meu sucesso. Que eles vivam para ver o meu sucesso. Tal. Não é nada disso que o salmista está falando. O salmista está falando aqui um banquete no deserto. Ou seja, quando a expectativa do teu inimigo é que você vá sofrer, passar fome, necessidade, Deus faz calar esse inimigo lhe dando uma mesa no deserto. Diante dos seus inimigos, para que eles vejam que o Senhor é a sua provisão. Não faltará provisão para o povo de Deus. E o próprio Davi aqui, ele vai falar lá na frente, que foi jovem, e agora já estava com a idade avançada, mas nunca vi um justo mendigar, e nem nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar. É esse mesmo Davi que está falando aqui. Então ele está falando que esse Deus, esse bom pastor, ele vai preparar uma mesa no deserto, quando as circunstâncias lhe são extremas, adversas, e quando o inimigo até eventualmente vinha rir do seu fracasso. Quando Jesus estava na cruz, Satanás deu gargalhadas. O inferno festejou a cruz, festejou a morte, achando que era a última pá de cal. Só que ele esqueceu que toda sexta-feira tem um domingo lá na frente. Glória a Deus. O próprio salmista também, o salmista Davi, ele diz que depois da noite vem o amanhecer. Depois da negra nuvem, vem os raios de sol. Então, meus irmãos, o deserto não é nossa morada, mas é passagem. Entendeu? E aí ele está dizendo que Deus nos fará uma mesa no deserto também. Ele prepara essa mesa no deserto. Ele confunde o seu inimigo. Unge a minha cabeça com óleo. Isso fala da importância do hóspede. Aqui na tradução King James, ele diz assim, ó, na parte B do versículo 5. Ungindo minha cabeça com óleo, aliás, vou ler o versículo todo. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos, acabamos de falar, e me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Meus irmãos, quando o hóspede é muito importante no Oriente, naquela época principalmente, então quando ele chegava na casa, ao invés de apenas servido água para lavar os pés, era colocado óleo na sua cabeça.
ele era honrado, era a honra das boas-vindas. Quando era um visitante simples, então dava uma aguinha para lavar os pés, que os pés estavam bastante sujos de poeira. Não podia entrar e ficar na casa sem lavar os pés, era uma cortesia da casa, mas se esse hóspede era importante, então se colocava óleo na cabeça. E aí ele diz que o Senhor ungirá a nossa cabeça com óleo. Salomão, filho, né, aqui de Davi, ele diz lá em Eclesiastes, né, nunca falte óleo da unção sobre a tua cabeça e nem brancas as tuas vestes. Óleo fala de unção, fala do Espírito Santo, glória a Deus, e o Senhor não nos deixará faltar o Espírito Santo, a unção. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa é a unção de Deus. Não adianta sermos eloquentes, não adianta sermos instruídos, não adianta termos uma boa oratória, não adianta falarmos bem, se você não tem a unção. Porque é a unção que faz todas as coisas. É a unção que quebra o jugo. Aleluia. E essa unção não vai faltar. O óleo não vai faltar, porque ele diz aqui, ó, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Que maravilha. Ô, Senhor, é Ele que faz transbordar o seu cálice, irmão. É o bom pastor das nossas almas. E ele continua, o versículo 6, não me faltarão também a bondade, a felicidade e a misericórdia. Bondade e misericórdia. E por último, aí a parte B do versículo 6, ele diz, habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Meus irmãos, isso aqui está falando de eternidade. Não nos faltará esperança do porvir. Se o Senhor é o nosso pastor, se é o meu pastor, se Cristo, o bom pastor, está comigo e não me faltará também esperança do porvir. A nossa esperança, a ressurreição e a vida eterna. Essa semana, no culto que fazemos também aqui com o pessoal lá da Coreia, toda quinta, nós temos um culto online também, e o tema dessa semana foi justamente a perspectiva do futuro da igreja. Não nos faltará esperança. Nós cantamos isso tanto, né? O Senhor, Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Sem a ressurreição, meus irmãos, diz lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, se não houvesse ressurreição, seria vã a nossa fé. Não haveria base para a nossa fé. Ele diz lá, se o crente não ressuscita, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas ele diz, de fato, Cristo ressuscitou como a primícia dos que dormem. Depois nós seremos arrebatados e aqueles que não estiverem vivos na volta do Senhor ressuscitarão. Então não nos falta esperança, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que está vivo. Cristo não está na cruz. Cristo não está no crucifixo. Cristo não está num quadro velho na parede. Cristo está à destra do Pai intercedendo por nós. Ele está vivo. Então o salmista diz, porque Ele vive, habitarei na sua casa para sempre. Aleluia. E para fechar, concluindo, queria que você pensasse comigo um pouco sobre como é que você tem se relacionado, né, com esse salmo. E eu queria dizer para os irmãos que o Salmo 23 não é um amuleto, como infelizmente muitas pessoas usam como um amuleto.
a Bíblia aberta lá na casa, no Salmo 23, no carro, no escritório, na empresa. Esse salmo não vai proteger sua casa. Esse salmo não vai proteger a sua empresa, seu carro. O salmo não vai ter nenhum papel desse, porque não é a proposta do salmo. A proposta do salmo é levar você a se relacionar com o Senhor, e aí ele realmente sendo seu pastor, tudo isso vai acontecer. É o seu pastor, é Deus que faz. Então, não é um amuleto, como muita gente usa, não só o Salmo 23, mas o Salmo 91, e é tantos amuletos, sorte, é figa, é um santinho no bolso, é um crucifixo, né, com o santinho de estimação pendurado, e é beijando, é cruzar-dedo, nada disso serve, porque é o Senhor que tem o poder para guardar, para proteger, e é o que o salmista no Salmo 91 vai reforçar: habitaremos no esconderijo do Altíssimo e desfrutaremos da sua sombra. Então não é isso. O Salmo 23 é um cântico de confiança de Davi em Deus, cuja motivação principal é a gratidão por sua proteção, provisão, disciplina, por assim dizer. Essa é a proposta do Salmo. Um cântico de confiança de Davi a Deus, com a motivação de agradecer a Deus por sua proteção, provisão e disciplina. É isso que o Salmo 23 é. Porque o Senhor é o meu pastor e não me faltará, tudo posso naquele que me fortalece, em Cristo que me fortalece. Cristo é o nosso bom pastor. O bom pastor que não apenas dá, mas deu a vida pelas ovelhas. Aleluia. Senhor, nós somos gratos, muito gratos. Somos realizados, somos felizes, porque temos esse pastor, o pastor das nossas almas, o pastor que refrigera, que restaura o ânimo, que restaura o vigor, o pastor que nos disciplina, porque a disciplina faz parte do crescimento e do amadurecimento da fé. O pastor que não apenas disciplina, mas que socorre com o cajado. O pastor que nunca faltará a sua provisão. Ele nos leva a pastos verdejantes. Oh, Senhor, nós te louvamos pela unção da nossa cabeça. O óleo da unção que restaura, revigora, renova, aleluia, e dá sentido à nossa vida. Senhor, que nunca falte o óleo da unção à nossa cabeça, mas a tua palavra diz que não vai faltar, porque o salmista diz que ele fará transbordar o nosso cálice. Glórias ao Senhor. Somos agradecidos, Pai, porque um dia fomos encontrados, estávamos perdidos, como aquela ovelha desnorteada, perdida lá no deserto, e o bom pastor foi ao nosso encontro. Nós não fomos ao encontro do Senhor, o Senhor veio ao nosso encontro. Jesus veio ao encontro da igreja. Louvado seja o teu nome. E hoje nós fazemos parte do teu rebanho, do teu pastoreio. E por isso podemos descansar seguros. Porque não há pastor que dê maior segurança, maior proteção, maior abrigo, maior refúgio do que Jesus Cristo, o bom pastor. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e oramos ao Pai, em nome do bom pastor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que morreu, ressuscitou, mas vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus amados, é isso. Deus te conduza e que você possa, através do Salmo 23, se relacionar com o pastor, com o bom pastor, com o pastor das nossas almas. Tenha uma semana dirigida por Deus. O Senhor conduza você e o Senhor te faça também um instrumento nas suas mãos de evangelismo, um agente multiplicador da palavra de Deus. Que a pandemia
não te assombre, mas te dê graça. Você possa ser uma bênção de Deus nesse tempo difícil. Um agente de Deus nesse tempo difícil. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar e iniciar a bênção sobre sua vida. A bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto de ti, tenha misericórdia de ti. Que o bom pastor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua maravilhosa paz. Aleluia. Porque ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Deus abençoe, irmãos. É quarta-feira e qualquer coisa estamos aqui. Pode contar. Em nome de Jesus.